Senhor, cobre-nos, vem, ó. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que o povo está um pouco desanimado. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós iniciarmos esse momento. Que você aplaudisse aquele que é ele já está presente neste lugar, amém? Aleluia! Começa a dizer em nome do Senhor, aonde você está, porque o Senhor ele é bom, e a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas nessa graças a Deus. Hoje nós estaremos ministrando a palavra aqui na parte da manhã. Meu pai, para quem não sabe, ele foi para em viagem missionária a Cuba. Ele já deve estar lá, com certeza, hoje. E talvez, se possível, talvez ele está até assistindo a transmissão online. Então nós vamos estar abençoando a vida do nosso pastor. Eu gostaria de estar chamando a Magda aqui na frente para poder estar fazendo essa oração. A nossa igreja é uma igreja missionária. E nós temos que estar abençoando. Missão não é só aquele que vai, mas é aquele que fica intercedendo. E as pessoas que foram, juntamente com o nosso pastor, eles carecem das nossas orações. Então você, quando você estiver na sua casa, esteja colocando debaixo da proteção do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão em Cuba. Amém? Vamos levantar nossas mãos para os céus. A palavra diz que nossas mãos são levantadas ao trono de Deus. E quando nós levantamos nossas mãos ao trono de Deus, o Senhor nos dá a vitória. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Pai, pelo Teu Espírito que habita em nós. Meu Deus, nós somos gratos porque o Espírito Santo é que traz a oração aos nossos lábios. É o Espírito Santo que traz a palavra, que traz a adoração, que traz a alegria de ser salvo, de ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. E nessa manhã, Pai, abençoada, nessa hora desse memorial lindo, maravilhoso, Pai, que o Senhor fez para nós. E o Senhor falou que agora é só quando a igreja chegar lá, na Jerusalém, lá no céu, Pai, quando for arrebatada, que nós novamente participaremos. Mas nós já estamos aqui, Pai, abençoadíssimos pelo Teu poder, pela Tua palavra, por essa comunhão maravilhosa que é a ser o Senhor. Senhor Jesus, nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja que alcança povos. Nós somos uma igreja, meu Deus e meu Pai, que quer ver o reino de Deus implantado nessa terra. E nós cremos, meu Deus, quem dá a direção é o Senhor, é o Espírito de Deus. E Teus filhos estão lá em Cuba, Pai, meu Deus, Jesus, provendo para aqueles pastores tão carentes, para aquela igreja tão carente, para aquela igreja tão perseguida, para aquela igreja, meu Deus e meu Pai, que ela se alegra, porque a alegria dela vem do Espírito de Deus. E nós queremos abençoar Teus filhos, que eles possam, meu Deus, levar essa preciosa semente, mas também levar o recurso material. E no nome de Jesus, Pai, que nós cremos que eles estão orando por nós. E nós estamos orando por eles. E cremos, meu Deus e meu Pai, que é agrado do Senhor. Nós dedicamos, Pai, esse momento a essa viagem missionária. Nós dedicamos esse momento a um clamor missionário, a um clamor das nações, a um clamor desse povo, meu Deus, desses povos que estão desapercebidos, esses povos, meu Deus, que estão sofrendo por perseguição à Tua palavra. Pai, nós oramos, abençoamos a vida da Florence, abençoamos a igreja e declaramos, meu Deus, que hoje é um dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos, regozijemos nele, para que haja cura, libertação, poder de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Antes de nós iniciarmos a palavra, os irmãos podem se sentar.
eu gostaria de passar um vídeo. Essa semana, estudando para a pregação de hoje, o Senhor tocou no meu coração para que nós venhamos estar fazendo um paralelo com o que vem acontecendo com a igreja perseguida e nós, como igreja que estamos aqui. Nós vamos estar ministrando sobre isso nessa manhã. E eu peguei esse vídeo para a gente poder estar nos colocando no lugar desse povo que mandou essa carta. Então depois eu vou estar explicando, nós vamos passar o vídeo. Eu vou ter que ler porque o vídeo ele é legendado, ele passa bem rápido. Então eu vou estar lendo para os irmãos. Uma carta do povo da cruz para o Estado Islâmico. O mundo está falando sobre vocês. Seus sonhos apocalípticos e seus pecados espetaculares estão agora acordando o Oriente Médio. Na sua guerra santa, venha para a terra santa. Venham, filhos de Abraão, venham. O povo da cruz está reunido aos seus portões com uma mensagem. O amor está vindo atrás de vocês. Como uma rajada de vento pastejando pelo Pacífico, das colinas dos Montes das Oliveiras aos ventos desérticos do Jordão, dos cedros do Líbano, às rotas da seda, um exército vem, sem tanques nem soldados, mas um exército de mártires fiéis até a morte, carregando uma mensagem de vida. O povo da cruz vem para morrer aos seus portões. Se vocês não ouvirem nossa mensagem com palavras, então mostraremos com nossas vidas, deitados. Para cada garganta que vocês cortarem, e cada mulher que vocês estuprarem, para cada homem que vocês queimarem vivo e cada criança que vocês transformarem em cinzas, há sangue em suas mãos, irmãos. Mas venham, irmãos, venham. Venham com suas mãos manchadas de sangue. Venham com seus olhos cheios de assassinato pelo povo da cruz. Venham abaixar suas armas e suas facas aos pés da cruz. Um amor que é vencedor e esmagador sopra por suas cidades. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles podem ser lavados brancos como a neve. Ainda que vocês se chamem servos, Ele vos fará filhos. Por onde vocês podem correr do amor dele? Para onde? Até as trevas não podem esconder vocês. Venham, irmãos, venham. Existe um som de uma chuva caindo para remover cada pecado e sarar toda a ferida. Vocês morrem pelo seu Deus. Nosso Deus morreu por nós. O Rei dos Reis veio para ser o cordeiro sacrificial, assassinado no altar onde nós deveríamos estar. Jesus Cristo andou pelo Oriente Médio. Existe perdão nessa noite, ó irmãos. Existe cura para seus pecados, ó irmãos. Não somos diferentes. Apartados do seu sangue, não estamos piores do que o pior. Cristo foi crucificado de uma vez por todas para tornar pecadores como eu e você, irmãos. Mesmo vocês. Mesmo agora. Essa mensagem foi a mensagem de alguns cristãos que escreveram para o povo do Estado Islâmico. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa manhã. Nós falamos muito sobre pregar o Evangelho, viver para Cristo, morrer para Cristo. Mas na hora de nós mostrarmos que nós somos verdadeiros cristãos, nós nos omitimos. E é sobre um pouco disso que nós vamos ministrar nessa manhã com muito temor e tremor. Porque nós temos visto como a igreja de Cristo tem sido perseguida. E nós vivemos num país livre, laico, em que podemos professar a nossa fé.
E muitas vezes nós ficamos calados. E nessa manhã o Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do versículo 25. Quem for achando, fique de pé, fazendo favor. Atos capítulo 11, a partir do versículo 25, diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos abrir nossa Bíblia também, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o dono da palavra. O Senhor está presente neste lugar. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrama sobre nós nessa manhã uma unção nova. Pai, em nome de Jesus, arranca dos nossos ouvidos todo tampão, tudo aquilo, Pai, que nos impede, Pai, de ouvir a Tua voz. Pai, nessa manhã nós queremos, Pai, entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para se revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, que toda distração, que tudo aquilo, Pai, que nos distrai, que nos afasta do Senhor, caia por terra. Pai, em nome de Jesus, que todo o céu de bronze ele venha a ser quebrado e que nós venhamos, Pai, estar sentindo o sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa, Pai, como um canal de bênção na vida dos irmãos, que eu não venha, Pai, falar nada além daquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. E eu peço ao Senhor, Pai, que a Tua palavra ela venha gerar frutos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Interessante que essa semana eu estava lendo um livro que eu ganhei, e esse livro despertou em mim algo que eu nunca tinha sentido. Às vezes a gente fala que a gente ama, mas a gente não ama de verdade. E ao ler esse versículo em Atos 11, versículo 26, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Então antes eles não eram reconhecidos como tal. Interessante que eu mostrei esse vídeo, eu quero fazer um paralelo com esse vídeo. Para quem não sabe, em dezembro de 2014, um grupo islâmico, eles sequestraram 21 cristãos. E esses cristãos, houve uma vinculação de um vídeo na internet agora em fevereiro e mostrou a execução desses 21 cristãos. Eles foram executados porque eles não negaram a fé. Esse foi um vídeo que foi muito vinculado, passou na televisão, nas redes sociais. Hoje não tem como a gente nem assistir porque é um vídeo muito sangrento. E o que aconteceu? Eles cortaram, degolaram a cabeça daqueles cristãos, colocaram sobre os seus corpos e jogaram no mar, a ponto do mar se tornar em sangue. Isso aconteceu com o povo de Cristo. Interessante que o vídeo que mostra essa atrocidade, ele foi intitulado como uma mensagem de sangue para a nação da cruz. E toda vez que um daquele grupo islâmico, um daqueles homens iam matar alguém, falava: vocês estão matando um que é da nação da cruz, um daquele que professa o evangelho da cruz. E depois de 2 meses, agora mais ou menos em abril, maio, um grupo de missionários dos Estados Unidos, eles fizeram essa carta, respondendo à atrocidade daquele grupo islâmico. E ele está falando para aquele grupo islâmico que Jesus perdoa, que Deus é amor, que há perdão para vocês também. Mesmo vocês fazendo todas essas atrocidades, nós estamos aqui nos seus portões, esperando para ser mortos se for preciso, por causa do evangelho. E interessante que é uma mensagem muito forte, porque eles falam que eles estão dispostos, se for preciso, a morrer por Cristo. Eu sempre falei com todos que convivem comigo que morrer por Cristo é fácil, porque ali você foi exterminado, passou. O difícil é a gente viver com Cristo.
viver por Ele e ter uma vida santa de retidão neste mundo tão conturbado que estamos vivendo. E eu quero falar nessa manhã um pouco sobre sermos ou não a nação da cruz. Temos ouvido tanto esse título, Nação da Cruz, somos o povo da cruz, a geração da cruz, um povo que vive o evangelho da cruz, mas será que nós somos? E Deus me confrontou muito essa semana sobre essa questão. Será que nós somos a nação da cruz? Talvez você possa estar se perguntando assim, Flores, o que esse povo, esses missionários, esses cristãos tem a ver comigo? Tem tudo a ver com nós. Por quê? Porque eles foram mortos inocentemente por não negar a fé. E nós constantemente no nosso dia, nós somos assediados a negar a nossa fé. Como? Fala essa mentirinha aqui, não tem problema não. Mas isso não tem problema. E dia a dia nós somos confrontados a ter a nossa fé fortalecida no Senhor. E talvez você pode estar me perguntando, qual que é esse evangelho da cruz? O evangelho da cruz é um evangelho de renúncia. A palavra do Senhor diz, se você quiser vir após mim, você tem que se negar. Você tem que se negar a si mesmo. Mas muitos de nós não queremos negar a nós mesmos. E interessante que esse evangelho da cruz é um evangelho que é imitador de Cristo. É um evangelho que não quer negá-lo. É um evangelho que ama o Senhor loucamente, extravagantemente. E nós muitas vezes professamos com as nossas bocas que nós amamos o Senhor. E quando é para nós provarmos esse amor, nós não provamos. E essa semana eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, por que o Senhor não escolheu outra pessoa para dar essa palavra? Uma palavra tão forte, uma palavra tão difícil, de confronto para as nossas vidas. Mas chegou um tempo que a igreja do Senhor precisa se despertar. Nós não podemos ficar parados. A igreja do Senhor tem sofrido. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Muitos dizem que amam a Deus, mas o nosso amor às vezes a Deus ele é condicionado. Senhor, eu te amo porque o Senhor vai me dar isso. Eu te amo porque o Senhor curou a minha família. Eu te amo porque o Senhor me resgatou. E nós nos esquecemos que nós devemos amá-lo independente de qualquer coisa, independente da circunstância que nós estamos vivendo. E nós, falhos, seres humanos, muitas vezes condicionamos o amor ao nosso Deus. Interessante que muitas vezes nós ficamos igual um filho rebelde, que vira para o pai e fala assim, eu não quero nada do Senhor não, eu só quero apenas a minha mesada no final do mês. Muitas vezes nós barganhamos assim com Deus. Nós falamos assim, Senhor, eu vou vir aqui na igreja, eu vou buscar o Senhor, eu amo o Senhor, porque eu estou buscando isso. Aí quando Deus te concede aquilo que você pediu, você não ama Ele mais. Você larga Ele. Queremos a bênção, mas às vezes não queremos o abençoador. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o nosso amor a Deus ele não deve estar condicionado a nada, mas deve estar condicionado à morte dele naquela cruz. Porque ele era inocente, se fez homem, se fez carne, viveu aqui e morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele não merecia aquela morte, mas ele fez tudo isso por amor. Ele nos ama incondicionalmente. E essa semana, orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, uma morte tão triste do Senhor naquela cruz. E eu fiquei imaginando, eu não tenho filho, mas eu fico imaginando um pai. Imagina você, mãe, seu filho que você criou ele com o maior carinho, um filho que você zelou dele desde quando você descobriu que estava grávida, e você tivesse que colocá-lo numa cruz. Se você estivesse ali naquele dia do sacrifício, da morte, e estivesse olhando tudo, como você se sentiria? Como? Com certeza você falaria, mas é meu filho, ele não tem culpa. Tenho certeza que o nosso Deus, ele também ficou assim lá no céu, é meu filho querido. Mas foi necessário que alguém viesse e morresse por nós. Esse é o amor do nosso Deus. Um amor que não tem como a gente medir. Um amor que não tem como a gente contar. Um amor que excede o amor humano que nós temos um para com o outro. Muitas pessoas se perguntam, será que eu sou um verdadeiro cristão?
igual falou ali em Atos 11, 26, que pela primeira vez que eles reconheceram que os discípulos eram cristãos. Mas será que nós, hoje, o que caracteriza um verdadeiro cristão? Será que o fato de eu vir à igreja, participar do louvor, estar sempre ativo, caracteriza que eu sou um verdadeiro cristão? Eu te falo que não. Não é. E isso é algo que nos confronta. O que é ser um verdadeiro cristão? O mais interessante que eu entendo nessa palavra de Atos 11, versículo 26, que as pessoas reconheceram os discípulos como cristão. Você não precisa ficar falando assim, eu sou cristão, eu sou cristão, hein? Eu sou cristão. Não. As pessoas têm que ver em você a atitude de cristão. Cristão, ele é servo. Cristão, ele ama o seu irmão. Cristão, ele imita a Cristo. A vida de um cristão verdadeiro é uma carta aberta. Ele não é um agente secreto dentro da empresa que ele trabalha, não. Que ninguém sabe que ele é cristão. Não. Um cristão verdadeiro, ele tem uma postura diferente. Pois o mundo olha para o cristão verdadeiro e vê que ele é um homem ou uma mulher de Deus. E quantas vezes nós estamos no nosso serviço, na nossa casa, e talvez ninguém ainda sabe que nós somos cristãos, que nós servimos ao nosso Deus. Será que nós temos levado essa mensagem da cruz? Será que nós podemos hoje ser chamado de a nação da cruz? A nação que está disposta, o povo que está disposto, se preciso for morrer, mais ainda se for preciso, viver por Cristo? Viver uma vida de renúncia, viver uma vida de separação. É sobre isso que Deus está nos atentando nessa manhã. Interessante que em 1 Coríntios 11, versículo 1, fala que nós devemos imitar a Cristo, o exemplo dele. Quem que nós temos imitado? Quem? Será que hoje as pessoas podem olhar para nós e nos chamar de verdadeiros cristãos, igual eles disseram aos discípulos? Será que a nossa vida ela tem refletido o amor de Deus? Quantas perguntas, Flores? Mas nós precisamos fazer uma análise nessa manhã. A palavra do Senhor fala que nós precisamos nos examinar. Nós precisamos ver aonde nós temos errado, aonde nós precisamos consertar. Os dias são maus, o tempo de Deus está chegando. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar atentos ao que nós temos feito. Interessante, se nós vamos pegar um exemplo de uma pessoa que viveu esse evangelho da cruz, nós temos a vida de Paulo. Paulo, de perseguidor da igreja cristã, ele se tornou perseguido. Paulo, ele escrevia as cartas e eles falavam assim, vem sofrer comigo, vem ficar preso comigo. E ele chegou a falar lá em Filipenses que, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele tinha convicção do evangelho que ele estava pregando. Paulo, ele tinha certeza. Ele estava disposto ali a viver para Cristo, mas também para morrer. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. E nós, tantas vezes, quando estamos no dia mau, a primeira coisa que nós nos esquecemos é de Deus. Quando vem a dificuldade, a primeira coisa que a gente abandona é a igreja. Mas Paulo, um exemplo de cristão, de servo de Deus, ele nunca esqueceu da mensagem da cruz, do amor incondicional de Deus. E ele sabia que tudo que ele estava passando era propósito de Deus para a vida dele. O nosso viver tem que ser imitando a Cristo. Talvez você pode estar se perguntando, será que estamos hoje, domingo, dia 7, disposto a viver tudo aquilo que os nossos irmãos estão vivendo? Aquela imagem que eu mostrei, será que nós estamos dispostos? Será que nós temos a capacidade de perdoar? Igual esses irmãos mandaram a carta para o Estado Islâmico, perdoando eles? Será que nós somos capazes de amar? Nessa manhã eu quero falar sobre
4 coisas que nos identificam como a nação da cruz. Como eu posso saber se eu sou o povo, nação da cruz, que nós temos tanto ouvido falar? Será que eu tenho pregado o evangelho da cruz? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Primeira coisa que nos identifica como a nação da cruz é que nós imitamos a Cristo. Abra comigo lá no 1 João, primeira carta de João, no final da Bíblia, versículo 2. Primeira carta de João, versículo 2. Primeiro João capítulo 2, versículo 6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amém, irmãos? Vamos ler juntos o versículo? Aquele que diz que permanece nele, esse também. Vamos de novo, gente. Vamos ensaiar. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos imitar a Cristo. Ele é o nosso referencial. Ele que é o nosso padrão. Aí eu fui olhar no dicionário o que significa imitar. Imitar significa reproduzir a semelhança, copiar, ter por modelo ou norma, tentar reproduzir a maneira ou estilo. Então nós temos que ser o quê? Modelo. Copiar o nosso modelo que é o Senhor. Nós temos que ter como norma Ele. Jesus, Ele deixou na palavra dele o nosso manual de conduta. Como nós devemos fazer, como nós devemos agir, como devemos tratar uns aos outros, como devemos tratar a questão da oferta, tudo está escrito na palavra. Então nós temos que aprender com Ele. A nossa vida tem que parecer com a vida de Cristo. Será que nós temos imitado Cristo? Será que nós temos tido compaixão? O que é compaixão? Você se colocar no lugar do outro. É muito fácil quando um irmão está passando por uma luta, nós virarmos para ele e falar assim: ó, irmão, eu sei o que você está passando. É muito fácil. O difícil é você falar com ele assim: eu vou passar por essa luta com você. Eu me compadeço da sua dor. Eu estou com você. E isso é ter compaixão. Será que nós temos amado assim como Jesus amou? O amor de Jesus não era exclusivo, ele não selecionava quem ele amava. Ele amou o pecador, ele amou o enfermo, ele amou a prostituta. E nós hoje, será que temos amado? Ou amamos apenas por conveniência? Temos que tomar muito cuidado. É muito fácil a gente perdoar aquele a quem nós amamos, aquele quem está perto de nós, aquele quem a gente gosta. Às vezes faz algo, a gente perdoa. Difícil é a gente perdoar aquele que nos persegue. Mas o Senhor fala que nós devemos perdoar, que nós devemos amar. Nós temos vivido um tempo em que nós, como igreja de Cristo, ficamos muito presos em ressentimento, em pequenas coisas, e deixamos de receber o sobrenatural de Deus. Deus, Ele tem muito mais para se revelar a nós, mas nós ficamos atentos com pequenas coisas. Deixamos de imitar a Cristo. Interessante que, estudando assim, eu estava lembrando de uma coisa. Uma criança, quando ela é pequena, o que ela faz? A menina, ela vai querer calçar o sapato da mãe, ela fica em frente ao espelho. Aí ela pega aquele vestido da mãe enorme, ela veste o vestido. Por quê? Porque ela tem como referencial o quê? A mãe. Ela quer ser igual à mãe. A mesma coisa é o rapaz, o menino. Quando é criança, o que ele faz? Ele quer ter um corte de cabelo igual ao do pai. Ele quer usar a roupa igual ao do pai. Porque o referencial dele é o pai. A mesma coisa somos nós. Nós temos que ter como referencial Cristo. Nós temos que andar nessa terra assim como Ele andou. E Ele foi santo, puro. Ele não se corrompeu. E é isso que nós temos que buscar nessa manhã para nós como igreja de Cristo. Nós temos que falar com o
vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso aprender a ser teu imitador. Não olhar para as coisas que estão ao meu redor. Pois as coisas que estão ao nosso redor nos distraem muito. Nos tira do foco daquilo que o Senhor tem para nós. Mas Ele quer que nós sejamos imitadores. Vivendo o Evangelho assim como Ele viveu. Um Evangelho de renúncia. Renunciar às nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer, para viver a vontade dEle, para a minha e para a sua vida. É esse Evangelho que Ele quer que vivamos. Um Evangelho de negar a nós mesmos. De estar disposto a viver por Ele. Interessante que aquele povo, aqueles discípulos, eles foram reconhecidos por imitar a Cristo. Que nós hoje venhamos ser conhecidos como imitadores de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: eu vejo Cristo em você. Eu vejo Deus na sua vida através das suas atitudes. E o Senhor, Ele quer ministrar isso aos nossos corações. Será que nós temos imitado a Ele? Você pode estar perguntando assim: nossa, a Flora está fazendo tantas perguntas. Mas é necessário às vezes a gente cair em si, ter um choque de realidade. O Evangelho do Senhor, ele não é um Evangelho light, um Evangelho que passa a mão na nossa cabeça, não. Ele é um Evangelho que nos confronta, que nos chama ao conserto, que nos chama a renovar, a mudar aquilo que precisa ser mudado. Interessante que o maior exemplo que nós temos foi que Jesus imitou o Pai em tudo. Ele foi obediente. Ele poderia, como filho, ter virado e falado assim: ó Pai, eu não vou morrer por aquele povo. Eu não vou até a terra. Mas Ele veio e morreu por mim e por você. Eu não sei o que você tem feito com essa demonstração de amor. Mas nós temos que ser muito gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez por mim e por você. O que seria de nós se não fosse a morte dele naquela cruz? O que seria de mim e de você se Ele não tivesse vindo aqui e morrido no meu e no seu lugar? Estaríamos talvez condenados para sempre. Segunda coisa que eu aprendo: para que nós possamos ser chamados de nação santa, nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos ter comunhão. Abra comigo a palavra do Senhor, lá em João 13. Os irmãos estão aí? Amém. Glória a Deus. João capítulo 13. João capítulo 13. A partir do versículo 34. A palavra do Senhor diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. O mandamento do Senhor é claro, fala que nós precisamos amar. Não tem como você amar alguém se você não se relaciona, meu irmão. Não adianta você falar assim: nossa, eu vou na igreja, mas ninguém demonstra que me ama. Mas às vezes você chega e fica recluso ali no seu lugar. Você não se abre para ninguém te conhecer. Você não se abre para se envolver com as coisas da igreja, para se envolver com a obra de Cristo. Precisamos nos relacionar. Não tem como você amar alguém sem você se expor. Amar é você se expor. Você tem que expor aquilo que você é. Desculpa. Expor aquilo que você é, as suas fraquezas, as suas limitações. Aí você começa a se relacionar, conhecer a pessoa, aquele sentimento de amor vai criando dentro do seu coração. É assim. Precisamos nos expor.
Que adianta a gente cantar canções tão lindas? Somos um corpo, somos a nação da cruz, somos o povo escolhido, se a gente não consegue amar o irmão que está do nosso lado. Falamos que amamos a Deus, mas não conseguimos demonstrar amor para quem está do nosso lado. Às vezes o irmão que está do seu lado, ele está precisando só de uma palavra. Talvez o irmão que está do seu lado, ele precisa apenas que você fale, estou contigo. Mas muitas vezes nós não falamos isso. É muito mais fácil eu vir na igreja e eu criticar o meu irmão do que eu amá-lo. É muito mais fácil eu chegar aqui e eu falar assim, ah lá a roupa do irmão, ah lá o cabelo do irmão, ah lá como que ele está se portando. É muito mais fácil eu criticar do que eu virar e falar assim, eu sou um com ele. Infelizmente, na igreja hoje, nós temos pessoas que passam um perto da outra e nem se cumprimentam. Pessoas que não se bicam uma com a outra. Que evangelho é esse? Lá no céu, será que vai ter divisão, gente? Pessoa que você não ama, você não vai passar perto de onde ele está? Não, no céu vai ser plena comunhão. Nós temos que nos preparar aqui para o que vai ser lá na eternidade. Mas nós temos que tomar cuidado, porque com a postura que nós, igreja, temos ficado, será que nós vamos morar no céu assim? Com essa divisão, com essa briga, com essa falta de comunhão, com essa falta de compaixão, não sabemos nos colocar no lugar do outro. Ah, é muito fácil eu falar, ah lá, mas aqueles irmãos, né, que foram lá exterminados pelo aquele grupo islâmico, mas são eles, né? Não, gente, é nossos irmãos. Nós temos que nos condoer, nós temos que sentir a dor deles. Poderia ter sido um de nós aqui. Mas eles estão lá fora, deixa ele falar. Não. Somos igreja de Cristo, a palavra do Senhor fala que nós somos um corpo. Se nós sentimos dor num mindinho, a cabeça sente. Cada um tem uma função do corpo de Cristo. Não importa se os nossos irmãos estão lá do outro lado do mundo ou se eles estão aqui do nosso lado. O amor, ele tem que ser o mesmo. Ontem eu estava na rede social lendo uma postagem de um pastor. E o pastor, ele estava falando dos foragidos que estão na Jordânia. Ele estava falando daquele sentimento de tristeza. E aquele povo, a única coisa que eles falavam que eles precisam é de amor. Eles não querem dinheiro. Eles não querem nada disso. Eles querem ser amados. Alguns estão lá esperando uma ordem para poder voltar para os seus países. Estão lá, foragidos, por causa do Evangelho. E o que nós temos feito? Será que nós amamos mesmo nosso irmão? Quando nós amamos nosso irmão e ele está passando por um momento difícil, nós estamos ali com ele. Eu sempre falo isso, que quando nós somos um só, quando Deus exalta o nosso irmão, nós somos exaltados através da vida dele. Mas muitas das vezes, nós não agimos assim. Nós, como igreja de Cristo, temos vivido um amor por conveniência e seletivo. Eu vou amar Joãozinho, porque Joãozinho ele pode me oferecer aquilo. Eu vou escolher as pessoas que eu vou amar. Vou amar Beltrano, 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 porque eles já estão aqui no meu ciclo. Não. Amai-vos uns aos outros. E nós temos que amar como se nós nos amássemos a nós mesmos. A gente não cuida de nós, a gente não tem zelo do nosso corpo. A mesma coisa é o amor que nós temos que ter pelo nosso irmão. Nós temos que amar, nós temos que zelar pela vida dele. Não falar mal, não difamar. Pelo contrário, sustentar o nosso irmão em oração. Ontem eu estava em um aconselhamento. Eu falei para uma jovem o seguinte. Falei assim, a igreja de Cristo, ela é uma igreja que tem que amar. Na palavra do Senhor fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. O que isso significa? Que quando você, meu irmão, está passando por uma luta, por uma dificuldade, o irmão que está do seu lado, ele vai te dar suporte. Ele vai estar com você nessa luta. Isso é corpo. Isso é família. Isso é comunhão. É isso que a Bíblia do Senhor fala conosco. Nós devemos amar o nosso irmão. Sem olhar a quem. Sem olhar o que ele possa nos oferecer. Um amor sem interesse. Nós não podemos deixar que esses conceitos
que tem regido o nosso mundo entrem dentro da nossa igreja e nós nos tornemos como os ímpios, que amam por conveniência, que amam até que o outro possa fazer algo por ele. Abra comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de amor que nós temos amado os nossos irmãos. Interessante que eu, estudando, estava analisando uma ilustração para a gente tentar entender esse amor. Quando a gente está namorando, todo mundo aqui já namorou um dia. Espero que você casado continue namorando. Por causa que o namoro ele é a base de um casamento. Interessante que quando a gente está namorando, você quer ficar o tempo todo ao lado daquela pessoa, não é verdade? Quem está namorando aí sabe. A pessoa às vezes vai sair, você quer estar junto com ela. A pessoa vai fazer uma visita na casa dos pais, você quer estar junto. Onde a pessoa está, você quer estar com ela, demonstrando o seu amor, a sua presença. Quando alguém passa perto, você fala assim, poxa, eu amo esse rapaz. Aí o rapaz vira, nossa, eu amo essa moça, ela é linda demais, ela é presente de Deus na minha vida. Não é assim quando nós estamos apaixonados? Mas quando nós somos apaixonados por Deus, a gente ama o nosso irmão. A gente sente necessidade de vir à casa do Senhor. E quando nós vemos que aquele banco está vazio ali, e é o lugar do irmão X, a gente se preocupa. A gente liga para o irmão e fala, senti sua falta, por que você não veio? Meu irmão, você está passando por alguma luta, eu estou com você. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à simplicidade. A simplicidade do verdadeiro amor com Cristo. O início de tudo, em que vir na casa de Deus, a gente vinha por prazer. Quando nós somos novos convertidos, a gente fica doido para chegar o dia do culto. Por quê? Porque aqui nós vamos ter comunhão, aqui nós vamos demonstrar amor uns com os outros, nós vamos estar sustentando um ao outro em oração. Mas o que tem acontecido ao longo dos anos? Com nós. Temos que tomar cuidado. A palavra do Senhor fala que a igreja primitiva ela crescia por causa do partir do pão, da comunhão, do amor, a oração daquele povo. Nós precisamos voltar ao início. Assim como a igreja primitiva era. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Senhor, ensina-me a amar o meu irmão como ele é. Ele é falho assim como eu, mas eu quero amar ele através do prisma da cruz do Senhor, do seu amor por mim. Independente, Pai, do que ele fala ao meu respeito, não tem problema, eu quero amá-lo. Tantas vezes as pessoas falam assim, mas você vai demonstrar amor para aquela pessoa? Que a pessoa fala mal de você. Eu sempre respondo, o problema é dessa pessoa com Deus. A minha missão é amar ela. Se ela fala mal, o que ela deixa de fazer? O problema dela com Deus, ela vai responder perante Deus. O mandamento do Senhor é que eu devo amá-la, assim como a mim mesmo. Que eu devo demonstrar amor, que eu devo ser um com ela, um com ele. Interessante que se nós formos ler o Salmo 133, fala, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. E ali o Senhor ordena a bênção. A bênção do Senhor é ordenada onde existe comunhão. Nós vivemos num século em que a mensagem, a pregação do Evangelho, ela está sendo espalhada por todo mundo. Nós temos um culto online que a gente pode assistir da nossa casa. É muito fácil ouvir a palavra de Deus, mas é muito diferente quando nós estamos aqui, no templo, em comunhão. Não estou falando que eu sou contra, não.
Tenho necessidade sim de um culto, de transmissão via internet, porque tem irmãos que não podem estar aqui conosco. Mas você, meu irmão, que tem condição de vir à casa do Senhor, aqui é onde Ele está ordenando a bênção e você vive em comunhão. É aqui que você vai comungar com seus irmãos num só corpo, uma só família. É aqui que você vai ter suporte espiritual para vencer a sua semana. É aqui neste lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Será que nós temos amado os nossos irmãos como a nós mesmos? Demonstrado amor a eles? Será que temos estado um com o outro? Seja no dia bom, seja no dia ruim. Terceira coisa que eu quero dizer, que quem é a nação da cruz, o povo que vive do Evangelho, ele é carta aberta lida pelo mundo. Abra comigo lá em 2ª Carta aos Coríntios. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. A nossa vida tem que ser como uma carta aberta para que o mundo possa ler. O que isso significa? Eu vou te explicar. A carta é um tipo de quê? De correspondência. Um tipo de correspondência escrita. E o que acontece? A carta ela pode conter informações tanto boas como ruins. Você pode receber uma carta com boas notícias, mas também com notícias não tão boas. Existem cartas de várias naturezas, mas essa que Paulo estava dizendo, ele estava falando que nós, como cristãos, nós devemos ser carta escrita. A nossa vida ela deve ser clara, a nossa vida deve pregar por nós mesmos. Quer queiramos ou não, o mundo ele está olhando para nós, ele está lendo a nossa vida. O mundo ele fica nos atentando, vendo, será que ele vai cair ali? Será que ele está indo bem? O mundo está nos vigiando, meu irmão. E muitas vezes nós agimos como um agente 007, secreto. Não somos carta aberta. Ficamos agindo secretamente. Ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe que ele segue a Cristo. Às vezes nos omitimos. Toda carta, ela tem um destino. O nosso destino é qual? O mundo. Nós viemos aqui para poder pregar para o mundo. A nossa carta, a nossa vida, ela tem que ser lida por quem está ao nosso redor. As pessoas têm que olhar para nós e falar: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, temente a Deus. A vida dele fala por ele mesmo. Tem um autor que diz assim: pregue, pregue, pregue. Se necessário for, use as palavras. A nossa vida tem que falar muito mais do que um discurso. As nossas atitudes têm que falar muito mais do que um discurso. Tantas vezes falamos e não praticamos aquilo que falamos. Falamos em amor, falamos em perdoar, falamos em renúncia, mas na hora de fazer, nós somos o primeiro a não fazer. Nós, como cristãos, nós precisamos ser carta aberta, lida, para que o mundo possa ver em nós a diferença. O mundo precisa ver que aqui existe algo diferente, que nós não somos iguais. Ele precisa ver que aqui é casa do pão, aqui é onde tem alimento. Aqui é um lugar onde nós somos curados, nós somos transformados. Aqui é um lugar onde nós encontramos renovo. Aqui é um lugar onde nós encontramos o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. É triste, porque nós vivemos numa época em que nós falamos muito, mas a nossa prática muitas vezes não condiz com as nossas palavras. A gente fala que ama a Deus, a gente fala que serve a Ele, mas a nossa postura diz totalmente ao contrário.
A nossa boca está cheia de Deus, mas a nossa vida tem revelado a ausência dele em nós. Palavras são belas, o discurso é bom, a pregação é boa, mas vivemos uma vida superficial. Não adianta a gente vir aqui na frente fazer uma bela pregação, com uma bela homilética, cantar bem, com muita técnica, se nós não vivemos isso. Para ser o povo da cruz, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Nós precisamos deixar de ser apenas aquele que faz o discurso, mas pôr em prática aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. É isso que o Senhor tem falado para nós. Não adianta nós sermos uma carta em branco, porque não vai ter nada para o mundo ler. Nós precisamos ser uma carta viva, escrita pelo próprio dedo de Deus, para pregar o ID dele, fora e dentro do tempo, não importa a circunstância. O Senhor tem nos chamado a isso. E eu quero te fazer algumas perguntas nessa manhã. Qual mensagem nós temos transmitido para o mundo? O que nós temos pregado com a nossa vida? Que tipo de carta nós temos sido? Será que nós temos sido uma carta escrita por Deus ou uma carta em branco que não tem nada para oferecer? O que as pessoas estão lendo ao meu respeito, ao seu respeito, meu irmão? Será que nós somos o povo da cruz? E é essa reflexão que eu quero falar para os irmãos nessa manhã. É muito fácil a gente falar assim, eu quero ir para as nações, eu quero ir fazer missão, se a gente não começa a missão dentro da nossa casa. Se a gente não começa a missão dentro da nossa igreja, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, sendo imitadores de Cristo. Temos que ser o povo da cruz, o povo que não negocia o Evangelho de Cristo, o povo que está disposto a morrer, mas a viver também por Cristo. O povo que está disposto a viver neste mundo perverso e fazer a diferença. Deus nos chama a fazer a diferença nessa manhã. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus nos chama para ter um novo recomeço, a viver algo novo a partir de hoje. Não importa, talvez você, assim como eu, durante muito tempo, viu a história da igreja perseguida e falava assim, eu não preciso me preocupar, eu não estou naquela região, eu vivo num país livre. Mas o Senhor nos chama nessa manhã a ter compaixão, a nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Nós não somos o povo da cruz, o povo que prega o Evangelho do arrependimento. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos viver em comunhão. E nós precisamos ser uma carta aberta, lida para que o mundo possa ver que aqui neste lugar tem pão, aqui neste lugar tem palavra, aqui neste lugar tem reforço espiritual. Não importa como você esteja, meu irmão. O Senhor tem colocado no meu coração um clamor muito grande. Um clamor pelo povo que está sofrendo em prol do Evangelho. O que nós temos feito? Aqui dentro de Manhuaçu, eu falo por mim, eu não estou cobrando os irmãos, não, eu falo por mim. Será que eu tenho feito a diferença onde eu estou? Será que as pessoas têm olhado para mim e têm visto o verdadeiro cristão? Porque cristão não é aquele que a gente acha que é, não, é quem as pessoas olham e veem que ele é. As pessoas têm que ver você andando e falar, eis um santo homem de Deus, uma serva de Deus, uma mulher temente ao Senhor. E nós mostramos isso não é com palavras, é com atitudes. É o modo que a gente trata uns aos outros. Oh, meu irmão, se você tem blasfemado o seu irmão, se você tem criticado o corpo de Cristo, a igreja que você congrega, você precisa rever esses conceitos nessa manhã. Porque você não tem sido e nem tem pregado o Evangelho da cruz dessa forma. O Evangelho da cruz é o Evangelho de renúncia. Renunciar a nós mesmos, às nossas vontades e viver para aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas esse tempo atrás nós tivemos uma tragédia muito grande no Nepal. E o Senhor tem colocado no meu coração, na minha casa, juntamente com meu esposo, nós orarmos pelas igrejas que estão sofrendo perseguição. E o Senhor tem colocado amor nos nossos corações. É muito fácil, meu irmão, eu amar você que está aqui
estou vendo. Você está bonito, você está cheiroso, está cheio do Espírito Santo de Deus. Difícil é amar aquele que ninguém quer amar. Mas é esse amor que o Senhor nos chama, para que possamos viver a partir de hoje uma nação comprometida com o Evangelho da cruz, com o Evangelho de renúncia. E um tempo atrás eu virei para Mamila, virei para Adriano, e eu falei assim: ô Mamila, eu vou falar com o pai. Se precisar de alguém ir para o Nepal, eu vou. Se precisar de alguém ir para aquele lugar e demonstrar o amor de Cristo, eu quero ir. E Deus virou para mim e falou assim: existe tempo para tudo. Precisamos resgatar o amor primeiro dentro da nossa igreja. Não adianta a gente ir lá fora, a gente chamar os perdidos, se a gente não consegue suportar, tolerar o irmão que está do nosso lado. Toda vez que meu pai vai para o campo missionário, eu viro e falo assim: oh meu Deus, como eu gostaria de estar junto. Amar aqueles que não têm amor, ser imitador de Cristo, viver uma vida de retidão. Começa a sua missão aqui na casa do Senhor. Se você não sabe como começar, nos procure, eu vou estar orando por você. Deus vai nos mostrar uma direção. Mas a obra do Senhor ela é muito grande, tem muita coisa para a gente fazer. Nós precisamos estar acolhendo os nossos irmãos, abraçando aqueles que estão chegando, dando suporte espiritual para aqueles que estão fracos e não conseguem mais caminhar sozinhos. E esse é o Evangelho da cruz. É um Evangelho que os meus interesses estão em último lugar, porque o que eu viso não são coisas terrenas, são coisas espirituais, e é isso que Deus fala nessa manhã. Somos a nação da cruz, somos um povo, geração eleita, sacerdócio, escolhido por Deus. Então que sejamos carta aberta, boca de Deus aonde nós estamos. As pessoas têm que se converter ao ver a nossa postura. As pessoas têm que passar por nós e sentir algo diferente, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que Deus vai ministrar ao seu coração nessa manhã, mas eu quero que você escute um pedaço dessa canção que nós vamos cantar, que você, se possível, feche os seus olhos. Depois eu gostaria de orar por você. Nós somos esse povo, salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Eu não sei se nessa manhã você precisa consertar algo. Talvez você está aqui nessa manhã, mas está preso espiritualmente a outra pessoa. Talvez você precisa liberar perdão nessa manhã. Talvez o que você precisa pedir ao Senhor é que você aprenda a imitá-lo em tudo que você faça. Talvez você não tenha conseguido viver o Evangelho de Cristo aonde você mora, aonde você trabalha, no seu círculo social. Mas nessa manhã o Senhor fala que Ele quer te transformar em nação santa, povo escolhido, povo que Ele redimiu. Ele quer que você imite os passos dEle, que você ame assim como Ele amou. E eu creio que o mesmo amor que Deus colocou no meu coração, Ele vai colocar no seu pelos perdidos. Tantas vezes nós passamos perto de pessoas que estão caídas na rua e a gente vira e fala assim: ah, esse não é problema meu, é problema do prefeito, do governo. Não, é problema nosso como igreja de Cristo, porque nós temos que amar o nosso irmão, não importa a circunstância que ele esteja. O Senhor quer nos ensinar essa verdade nessa manhã.
tem que ser reconhecido, não pelas muitas obras, mas pelo amor que demonstram uns para com os outros. Oh Senhor, nessa manhã nós queremos que o Senhor nos ensine essa verdade. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, pelos pecados que nós temos cometido, como corpo, como família de Cristo. Oh Senhor, nos ensina a viver o verdadeiro Evangelho, um Evangelho de renúncia, um Evangelho, Pai, de arrependimento. Oh Pai, nos ensina a voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, aquela vontade de vir para a tua casa, congregar com os nossos irmãos. Oh Senhor, que nós venhamos imitar o Senhor com a nossa postura, com o nosso falar, com o nosso agir, e que as pessoas venham ser atraídas pelo Senhor através da nossa vida. Oh Senhor, nós não precisamos fazer um belo discurso, o que nós precisamos, Pai, é viver o Evangelho do Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós estamos cansados de viver a superficialidade do Evangelho. Não, Senhor, o Senhor tem muito mais para derramar nas nossas vidas. O Senhor quer que nós vivamos, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. E o que o Senhor tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Oh Senhor, nos ensina, Senhor, a perdoar, a amar, a aceitar os nossos irmãos. Oh Senhor, se há alguma raiz de ressentimento no nosso coração nessa manhã, que o Senhor possa estar arrancando em nome de Jesus. Se existe mágoa, falta de perdão, falta de amor, que nessa manhã o Senhor possa estar arrancando em nome de Jesus. Oh Senhor, tantas vezes nós temos tido como referencial tantas pessoas, o irmão tal, o pastor tal, e nós esquecemos de ter como referencial o Senhor. Oh Senhor, nós queremos seguir os teus passos. Aonde o Senhor pisar, nós pisaremos. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Aonde o Senhor mandar amar, nós amaremos. Aonde o Senhor mandar nós perdoarmos, nós iremos perdoar. Porque esse é o Evangelho da cruz, o Evangelho que o Senhor nos ensina a viver dia após dia. Um Evangelho não superficial, mas um Evangelho de relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Oh Senhor, tantas vezes, Senhor, nós estamos querendo crescer só para cima. E o Senhor nessa manhã nos ensina uma verdade. A simbologia da cruz significa que em cima está Cristo. Nós devemos crescer para baixo, em profundidade com o Senhor, e para os lados, em relacionamento com os nossos irmãos. É isso que o Senhor diz sobre a cruz. Tantas vezes estamos crescendo para o nosso próprio eu, para a nossa própria arrogância. E estamos esquecendo de ficar raízes sólidas no Senhor, raízes sólidas em comunhão com os nossos irmãos. Oh Senhor, não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sair fora do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Senhor, eu sei que a palavra do Senhor foi uma palavra de confronto nessa manhã. Mas eu sei que o amor do Senhor é muito maior. Eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós vai além daquilo que nós pedimos. Oh Senhor, nos ensina a viver aqui nessa terra, pois os dias são maus e o Senhor está próximo de nos levar para Ti. Nos ensina, Senhor, a viver de forma correta, santa, pura. Nos ensina, Senhor, a ter compaixão dos nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a nos condoer um pelos outros, a sorrirmos com aqueles que estão felizes, a chorar com aqueles que estão enlutados e doentes também, Pai. Oh Senhor, tantas vezes demonstramos amor por tantas pessoas, falamos que amamos o Senhor, mas não conseguimos amar quem está ao nosso redor. Nos ensina essa verdade nessa manhã. Oh Senhor, nós somos a nação escolhida por Ti, o povo que vive do Teu Evangelho, um Evangelho, Senhor, extravagante,
Um evangelho, Senhor, totalmente comprometido com as verdades do Senhor. Oh, Pai, nos ensina os teus princípios. Nos ensina, Senhor, a tua verdade. Nessa manhã, Pai, eu coloco diante do Senhor os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, sofrendo, sendo perseguidos por causa do evangelho do Senhor. Pai, vai com teu amor, os alcance agora, que eles venham se sentir amados por ti, que o Senhor nunca os abandonou, que o Senhor está com eles em qualquer circunstância. E se necessário for morrer pelo teu evangelho, Senhor, que assim seja feita, mas que venhamos aprender hoje a viver conforme a tua vontade, a viver o reino de Deus aqui na terra, a viver o evangelho de Cristo aqui na terra. Oh, Senhor, nos ensina essas verdades. Nós queremos ser um povo, Pai, que não apenas fala, mas que tem atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de compaixão. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé, meu irmão. Nós vamos continuar. Nós vamos cantar só esse trecho da música. Fala, somos a nação da cruz. Salvos pelo sangue. A canção é só isso. Que você declare que você faz parte dessa nação que vive o evangelho da cruz, o evangelho de renúncia. Salvos pelo sangue, salvos pelo sangue, somos a nação da cruz. Salvos pelo sangue, salvos pelo sangue, somos a nação da cruz. Salvos pelo sangue, salvos pelo sangue de Jesus. Não existe maior amor. Deu o seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Somos a nação da cruz. Não importa, meu irmão, a dor que está no teu coração, a ferida que está na tua alma, a falta de demonstração de amor, mas nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que amar os nossos irmãos e viver a comunhão. O Senhor está falando na palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão que está representada aqui nessa manhã na concha das suas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que tem a direção, aquele que tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra ela foi ministrada com muito temor, com muito tremor diante do Senhor. E nessa manhã, Pai, o meu coração me enche de gratidão ao Senhor, porque se não fosse o teu amor demonstrado por mim naquela cruz, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse o plano de salvação do Senhor por mim, eu não estaria aqui. E eu creio, Pai, que a tua morte ela não foi em vão. Oh, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor todas as vezes que nós não agimos como cristãos verdadeiros. Cristãos, Pai, que seguem a tua palavra. Tantas vezes nós blasfemamos contra o Senhor, nós murmuramos, nós criticamos a nossa igreja, nós criticamos o nosso irmão, nós não perdoamos, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos viver o evangelho, Senhor. O evangelho do Senhor, ele é amor. Aquele amor incondicional, amor que ama sem ter interesse, amor que aceita. Oh, Senhor, nos ensina
ao seu redor. Ele fez pensando em você. Tudo que Ele fez foi pensando em você. Quando o Senhor criou Adão e Eva naquele jardim, tudo que Ele fez foi pensando neles. Colocou eles no melhor lugar para viver, porque Deus nos ama. Ele te ama, não importa o pecado que você esteja vivendo, as circunstâncias, Ele te ama. E isso não tem como mudar. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, demonstrado por nós dia após dia através da criação e dos teus feitos. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada. Você pode aplaudir ao Senhor. E tua glória espanta o inimigo por 7 caminhos. Eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo